quem aí está chegando agora, né? Então, talvez já viu algum vídeo meu no YouTube, algum material nosso espalhado por aí. É um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei no mercado em 2007, também estive aí do outro lado, né? Participando de cursos, palestras. Lá em 2007, quando eu comecei, ano que vem eu faço 10 anos de mercado. E tenho muito orgulho de falar isso, porque a gente vê tantas pessoas entrando e saindo, né? Então, o nosso tempo aqui no mercado, eu gosto muito de falar sempre. Eu, junto com o Hamilton Ribas, fundamos a Equipe Trader Educação, Equipe Trader Agente Autônomo de Investimentos, e agora também mais uma empresa do grupo, Equipe Análise, né? uma casa de análise, recomendações de operações, sala ao vivo, enfim, uma terceira empresa nossa aí também do nosso grupo. Bom, fiquei muito feliz em poder participar desse encontro, mesmo que tenha sido um pouco, fui pego de, até falei para o Rafael agora há pouco, fui pego de calça curta, né? Fui pego um pouco desprevenido, era para o André Moraes, meu grande amigo, estar aqui, e ele acabou tendo um compromisso e me pediram para participar aqui no lugar dele, eu fiquei muito feliz, não me importa, que foi de última hora, na verdade estou muito feliz realmente por poder estar aqui com vocês, tá? Que me chamem mais vezes, viu, Rafael? Quando qualquer um aí tiver o compromisso e porventura tiver que ser substituído, pode contar comigo. Eu fico bastante feliz. Pessoal, eu gosto muito de fazer isso que eu faço, tenho paixão pelo mercado, respiro o mercado, vivo o mercado todo dia, final de semana, sempre a gente está de olho, sempre a gente está observando, né, faz parte da minha vida. E o nosso trabalho aqui tem sido um trabalho muito gratificante de poder ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas. Muitos chegam até o mercado acreditando que é um mar de rosas, que é só comprar uma ação aqui, outra lá. Talvez agora algumas pessoas até tenham recebido alguns e-mails, Rafael, de pessoas falando assim, estou ganhando pra caramba e tal, comecei em fevereiro. Pô, Petrobras saiu de R$ 4 e foi para 14, né? Subiu R$ 10, né? Mais do que dobrou de preço, né? Triplicou, está quase quadruplicando o seu preço. E aí sim, aí é fácil de entrar no mercado, é fácil de ganhar dinheiro. Mas e a hora que esse mercado começar a correr de repente, né? Começar a cair amanhã ou depois, e aí? E o nosso mercado teve um histórico muito ruim disso, né? Porque ele subiu muito de 2002 a 2008. E aí as pessoas acreditavam, durante 6 anos só subindo, as pessoas acreditavam que era só comprar, que sempre ia subir. E em 2008, logo depois que eu entrei no mercado, depois de um ano começou uma crise danada, e a bolsa caiu aproximadamente 70%, e as pessoas ficaram de boca aberta sem saber o que fazer. Então quando o mercado só sobe, como está acontecendo agora, né? Facilmente as ações subindo, os papéis subindo, a coisa fica muito fácil, muito simples, é fácil de ganhar. Mas a hora que entra aí uma tendência de baixa, mesmo que seja curta, 1, 2, 3 meses de queda, já espanta um pouco as pessoas começam a procurar por informação e até acabam nos achando, né? Achando a Nelogica, achando a Equipe Trader, enfim, quando começam a buscar por informação. Então faz parte aqui do nosso dia a dia, servir as pessoas dessa maneira, né? Transmitindo informação, transmitindo educação. E o tema da palestra de hoje é um tema que eu adoro. É um tema que eu adoro, gosto muito de falar de suporte e resistência, né? E linhas de tendência. Porque vejam só, pessoal, eu gosto bastante de rabiscar a tela aí, tá? Então, se vocês estão me vendo na webcam aí, quiserem deixar a tela num tamanho bem gigante, podem deixar, porque eu vou rabiscar bastante. Vocês vão ver que ao longo da apresentação aqui eu vou... não sou muito bom de desenho, mas acho que ajuda muito a vocês entenderem o que eu quero dizer. Pessoal, vamos pegar aqui uma ferramentinha aqui, já antiga, já muitos de vocês conhecem, né, o tal do Paint, só para ajudar a gente aqui nas... Peraí, deixa eu ver, opa, vamos lá. Só para ajudar a gente aqui nas informações, pessoal, vamos então trabalhar com a hipótese que o mercado pode estar fazendo 3 movimentos, tá? 3 movimentos, 3 situações. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes algumas pessoas começam a falar de bolsa, ou a bolsa sobe, ou a bolsa cai. Mas tem um terceiro movimento, uma terceira situação. Por isso que eu coloquei aqui 3 movimentos, 3 situações, 3 hipóteses de movimento. Existe também a possibilidade da bolsa, do mercado, de uma ação, seja lá o que for, lateralizar. Então não é só ou sobe ou desce, ou também anda de lado, né? Ou não anda. Fica ali numa faixa de preço muito curta, né? Trabalhando ali entre 10 e 11 reais, por exemplo, né? Está em 10, vai para 11, volta para 10, vai para 11, volta para 10, e não vai para lugar nenhum, fica ali oscilando numa pequena faixa de preço. Nesse momento, né, nessa situação, nós costumamos dizer que o mercado está lateralizando. Então, são 3 situações, né? São 3 movimentos que eu escrevi ali, mas poderíamos trocar pela palavra situação. Tendência de alta, mercado subindo, é o que está acontecendo agora, por exemplo, com o Petrobras. Tendência de baixa, caindo, é o que está acontecendo agora com o dólar. Não sei se vocês acompanham o dólar, mas é o que está acontecendo agora com o dólar. E uma terceira situação, andando de lado, sem tendência. Mexe um pouquinho, sim, mexe. Mas não faz igual o Petrobras, que saiu de 4 foi para 14, e de fevereiro para cá.
né? Em 8 meses, 7 meses, o papel andou aí R$10, de 4 foi para 14. A tendência é de alta, né? Então, a lateralização, o movimento lateral é quando ele se movimenta pouco, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Bom, e nessas 3 situações, vou trocar a palavra aqui, vou tirar movimento e vamos colocar situações que eu acho que é até mais fácil de vocês entenderem. E durante essas 3 situações, pessoal, nós temos essas linhas de suporte, resistência e linhas de tendência que nos ajudam muito, colaboram muito. Tem muita gente que estuda gráfico assim, com ele totalmente limpo, sem nenhum indicador. Né? Estamos aqui utilizando o Profit Chart, ferramenta da Nelogica, né? Muito conhecida, muito boa. Né? E tem aqui uma pancada de indicadores. Né? Se a gente colocar aqui para inserir indicadores aqui, vocês vão ver a pancada de indicador que a ferramenta oferece. Né? Uma pancada. Eu não sei o número exato, não sei se o Rafael tem esse número exato aí, mas eu acredito que são mais de 100 indicadores que a gente deve ter aqui. Então, pô, tem coisa pra caramba aqui. Cada um deles um perfil, uma forma de operar, um entendimento do mercado, certo? Todos eles. Qualquer um que a gente colocar aqui, desde o mais famoso ao menos conhecido, né? Vocês observarão um indicador que tem como principal fator o preço. Já pararam para pensar nisso? Quando você usa um indicador, seja ele qual for, não estou falando mal de nenhum aqui, pelo contrário. Porém, todos eles levam em conta o preço. O principal fator dentro de um indicador é o preço, é o próprio preço. Todos eles têm o preço como principal fonte de informação. Né? No seu cálculo, na sua fórmula, todos os indicadores levam em consideração o preço. E acaba sendo sempre o principal de sua fórmula. Todos esses aqui, uma pancada. Não conheço a maioria deles, tá, pessoal? Não conheço. Média móvel, claro, a gente conhece. Um outro a gente conhece, né? SAR parabólico. Enfim, tem uma pancada aqui. A minoria, acredito que eu conheço, do que eu vi aqui. Né? Mas tem uma pancada. E todos eles levam em consideração muito o preço. O preço. O preço é o principal, né, fator dos indicadores. Ok? Ele é muito levado em consideração. Ele que move os indicadores, tá? O preço é que move os indicadores. Eu fico até surpreso, às vezes eu vejo alguns materiais na internet por aí, pessoas gravando vídeo, enfim, né? E falando sobre indicador, o indicador deu compra, eu vou comprar porque vai subir. Já viram algumas pessoas abordando o mercado dessa forma? Dando ao indicador a responsabilidade de fazer o papel subir? Não, pessoal, ele não faz isso. Ele reflete o movimento do preço. O preço se movimenta, mexe com o indicador. Tá? E não o indicador se movimenta, mexe com o preço. É o contrário. Aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, que ninguém sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, aqui no mercado a gente sabe. Quem nasceu primeiro, o preço ou o indicador? O preço. O preço se movimenta e ele vai lá e movimenta o indicador. Ok? Então, numa tela dessa aqui, sem indicador nenhum, como vocês estão vendo agora, é uma tela possível sim de fazer grandes estudos. Porque nós temos aqui o preço, que é justamente ele que mexe com todos os outros indicadores. Todos os outros indicadores refletem o movimento do preço. Então, só com o preço na minha tela, é possível sim fazer grandes operações. Inclusive, muitas vezes, tiro tudo que eu uso, né? Inclusive, para quem acompanha a Equipe Trader, aí, tem observado, né? A estratégia Timo Cloud, inclusive o Matsuri esteve aqui na terça-feira falando sobre ela, e um indicador maravilhoso, mas também sem ele é possível fazer boas operações. E aí entram as linhas de tendência e as linhas de suporte e resistência, que são muito importantes. O mercado em si observa muito isso, até mais que os próprios indicadores. Até mais que os próprios indicadores, tá? Bom, eu quero dizer o porquê disso para vocês. Depois a gente estuda um pouquinho essas retas, essas informações, tá? Por que o mercado observa tanto linhas de suporte, resistência e linhas de tendência? Vamos começar aqui falando de suporte e resistência, tá? Bom, então vamos lá. Vocês já sabem que situações para o mercado, né? Subindo, caindo ou andando de lado. E vamos falar um pouquinho agora de suporte e resistência. Pessoal, me perdoem, estou sem apostila, estou sem nenhum material de apoio aqui. Como eu disse, fui pego de surpresa para fazer essa apresentação. Estou improvisando aqui com o Paint, mas eu gosto muito, tá? Tenho até uma certa habilidade para rabiscar aqui e para escrever. Olha só, pessoal. Bom, qualquer nível, preste atenção agora, hein? Grave isso que eu estou falando. Qualquer nível de preço onde nós tivemos mudança na direção do preço, pode ser considerado um nível de suporte ou de resistência.
Osnei, não entendi nada, estou chegando agora, não sei nem o que você falou. Vou repetir. Qualquer nível de preço, onde houve uma mudança na direção, qual era a direção aqui? Subida, subindo. Houve uma mudança na direção. Começou a cair. Ok? Então, qualquer ponto onde nós tivemos essa mudança na direção, pode ser um ponto de suporte ou resistência. No caso aqui, como estava subindo, nós temos uma resistência. Aqui foi o que, Osnei? Tivemos uma mudança na direção? Sim. Estávamos caindo, paramos de cair e começamos a subir. O que nós tivemos aqui? Um suporte. Ok? Essa é a lógica. Qualquer ponto onde nós tivermos um topo ou um fundo pode ser considerado um nível de suporte ou resistência. Os topos parecem uma letra A de abelha e é o pico lá em cima, onde você tem a resistência. E os fundos parecem uma letra B de vitória. E lá no fundinho, né, lá na união das duas letras lá, nós temos o ponto de suporte. Letra A e letra V. A letra A é uma resistência, a letra V, o fundinho ali, um suporte. Qualquer um desses pontos, no gráfico observado, então, pode ser considerado um nível de suporte e resistência. E por que eu falei nível? Bom, vocês devem acompanhar alguns relatórios, alguns calls, né, operações recomendadas por casas de análise e corretoras, eles falam lá, né? Por exemplo, Petrobras tem resistência em R$15. E aí, a gente começa a tocar num ponto muito importante e talvez até crítico daqueles que utilizam a análise técnica como ferramenta para tomada de decisão. Fulano falou que R$15 é resistência em Petrobras. Certo? Mas não é exato. Pessoal, a casa de análise ou a corretora ela tem que colocar um valor. Ela tem que colocar exatamente o valor, depois da vírgula. 15,00. Mas não quer dizer que se o papel chegar a 15,01, pronto, ele rompeu a resistência. Ah, está rompida a resistência porque chegou a 15,01. A corretora, a casa de análise, os analistas, né, todos aqueles que utilizam essa referência de suporte e resistência, tem que colocar um valor, pessoal. Tem que colocar um valor exato depois da vírgula. Mas não levem sempre em consideração o valor exato. É uma região de resistência. E nós temos agora, inclusive aqui na tela, no próprio índice futuro, né, uma região de resistência que foi rompida ou não? E aí, agora a gente entra aqui numa discussão já. Uma primeira discussão. E aí, pessoal? Índice futuro está aqui. Rompemos a resistência ou não? E vai depender de cada um. Até poderia abrir para a participação de vocês, mas como o chat é um pouco fechado, é o Rafael que tem acesso somente. Mas talvez aqui alguns já levantam a mão e falam assim, rompemos. Outros vão falar assim, então. Outros vão falar, não sei, né? Rompemos ou não rompemos. Pois é, pessoal. Aqui a gente vai começar, então, a ter uma certa, não vou dizer divergências de ideias, mas a gente vai começar, algumas pessoas falando que sim, outras que não, concordam? Porque alguns dias atrás, antes de acontecer essas duas velhinhas aí, certo? Alguém falou assim, olha, vamos ver se eu consigo fazer o que eu quero. Né? Alguém falou assim, olha, nós temos resistência na região dos 60.620, que é essa linha azul que vocês estão vendo aí. Uma resistência. Não é ali nós fizemos um topo, ali nós não temos um pico, um cume, né? Uma letra A ali, ó, que eu mostrei para vocês há pouco. Aqui é uma resistência? Sim. Alguém foi lá, colocou uma reta, assim como eu coloquei. Essa reta está aqui a 60.620. Ok? E alguém falou que 60.620 é resistência. Correto? Só que, no pregão passado e hoje, nós operamos acima dos 60.620. Correto? Operamos lá acima dos 60.600. Inclusive, fechamos a 60.800. Está aqui o valor de fechamento. 60.800 pontos. E aí, Osnei, rompemos, já estamos trabalhando 180 pontos acima da resistência. Vai arrebentar, vai bombar. E vocês estão vendo que não é bem assim. E nesse caso aqui, para mim, a resistência ainda não foi rompida. Não é por conta de 180 pontos, né? Inclusive a máxima de hoje foi acima disso. A máxima de hoje, né? O fechamento foi 60.800. Mas a máxima de hoje foi acima disso. Né? Então aí, pessoal, começa a surgir algumas, né? Peraí, mas rompeu ou não rompeu? Para mim não rompeu, e eu vou dizer por que eu acredito que para mim não rompeu. Tá? Vou explicar para vocês exatamente agora, até podendo utilizar essa mesma situação aqui da Petrobras. Bom, pessoal, por que, eu pergunto para vocês,
Por quê? Aqui na casa dos 60.620 pontos foi formada uma resistência. Alguém sabe me responder o motivo disso? Para pensar um pouquinho. Porque estava subindo, estava lá, 57.600 pontos, né? Aí começou a subir, caiu um diazinho aqui, um dos poucos dias ali de queda, aí continuou subindo, aí chegou lá, 60.620, caiu bonito daí. Alguém sabe me responder por que aqui foi resistência? Talvez alguns começam a pensar, Osney, ali foi queda, sei lá, do minério de ferro, né? Osney, ali foi livro bege, né? Livro bege, foi feito ali, o governo norte-americano se pronunciou e tudo mais. Não, ali, Osney, teve pronunciamento do nosso Banco Central aqui, dizendo algumas coisas, ou do nosso ministro da Fazenda e tal. Talvez o pessoal comece a levar para essa linha, né? Aqui fez topo porque, sei lá, a Dilma ia ficar no cargo, começaram a desconfiar que que o impeachment não ia rolar. Enfim, talvez vocês comecem a trabalhar com essas ideias, né, do porquê, dos fatos que formou esse topo. Independente dos fatos, o que fez com que o índice Bovespa marcasse um topo ali, lei da oferta e procura. Pessoal, o mercado respeita a lei da oferta e demanda, tá? Oferta e procura, chamem como quiser. Conhece essa lei? Já ouviram falar? Esse é o único motivo lógico que nós podemos dar para qualquer movimento do mercado. Qualquer outro motivo é chute, tá bom? Me perdoem a mídia, seja ela escrita, falada, na web, o que eles fazem é pegar as principais informações do dia, pela ótica deles, e atribuir àquela notícia o motivo das altas ou das quedas. É somente isso, pessoal. Somente isso. E Charles Dow, para quem não conhece a teoria de Dow, depois procure no site da Anelógica, lá tem um belo de um artigo falando de teoria de Dow. Inclusive, eu já estava dando umas estudadas, lendo algumas coisas, e acabei caindo no site da Anelógica falando ali sobre teoria de Dow. Ele explicava isso para a gente, ele já dizia isso para a gente lá em séculos passados, ele já falava sobre isso. Tá? O preço desconta tudo. Essas informações que nós escutamos falar, que vocês veem em blogs, em fóruns, ou que utilizam até a própria mídia como fonte de informação, é o ponto de vista deles. Né? E que cai por terra, de repente, num questionamento mais a fundo. Né? Eu tenho uma historinha que eu gosto de contar, talvez vocês até conheçam, talvez até já escutaram eu falando dessa historinha, que é o seguinte, um cara foi enviado para a África, rapidinho, 2 minutinhos eu conto, 1 minuto eu conto. O cara foi enviado para a África, ele era funcionário de uma fábrica de sapatos, fabricava sapatos, ok? E o dono da fábrica, né, o empresário, enfim, vamos expandir nossos negócios para a África. Mandou um funcionário para lá, fica 1 mês lá para você estudar o continente, vamos ver se a gente vai expandir para lá ou não. Passado 1 mês ele voltou e falou assim, não vamos expandir para a África porque lá ninguém usa sapato. A gente vai fazer o que lá? O pessoal está dando descalço lá, ninguém usa sapato. Bom, não satisfeito, o presidente da empresa enviou novamente outro funcionário para a África, para a mesma África, para observar o mesmo povo. E ele voltou depois de 1 mês, todo feliz, todo contente, porque ele disse assim, ainda ninguém usa sapato. Nós vamos então expandir para a África e vamos fazer todo mundo utilizar sapato. Olha só, o que eu quero dizer com essa história? A informação é a mesma. A informação é a mesma. África, pessoas descalças. A informação é essa. Continente africano, maioria das pessoas descalças. Um não viu oportunidade. Não, ninguém usa sapato. Outro já viu oportunidade. A informação é a mesma. E quem já não viu isso, a mídia fazer isso? Eu já vi muitas vezes. Né? Eles falam muito de humor, né? Hoje o mercado amanheceu bem-humorado e a informação disso, daquilo, fizeram com que as pessoas voltassem a comprar. Né? É até engraçado que na crise de 2008, não sei se vocês se recordam, mas eu lembro que aquele dia eu estava operando, estava na frente do computador, operando na minha casa. O mercado norte-americano, né? O governo norte-americano, na verdade, disse que para salvar o mercado naquela época, precisava de uma injeção do próprio governo de 700 bilhões de dólares. Não sei se vocês lembram dessa história. Alguns bancos quebrando porque tinham papéis de dívidas podres que não seriam recebidas, e os bancos quebrando, Lehman Brothers, né? Um
famoso Lehman Brothers, um famoso banco norte-americano que quebrou na época, e a história era assim, ó, o governo precisa injetar 700 bilhões de dólares. E foi para o Senado, para uma votação. E o Senado ia aprovar se o governo ia injetar 700 bilhões de dólares, comprando esses papéis para ele, ou se não. E aí e todo mundo falava, essa vai ser a salvação do mercado, essa vai ser a salvação do mercado. Se o governo injetar 700 bilhões de dólares, o mercado volta a subir. O mercado caindo, caindo, caindo. Aí começou a votação, estava passando ao vivo, estava assistindo num canal ao vivo. Quando o sim venceu o não, que não tinha mais como dar não, ou seja, que o governo ia injetar grana na economia, ia comprar esses títulos podres, o mercado começou a desabar de vez. Aí que ele caiu bonito, depois dessa informação. E aí minha pergunta é a seguinte, pô, mas não era para começar a subir, depois da aprovação? E aí, o que os repórteres começaram a falar? Na mesma hora, pessoal, a Bolsa está caindo e os investidores estão observando que se estão aprovando assim, nessa facilidade, e tanto dinheiro assim, é que a coisa está muito feia mesmo, por isso que a Bolsa está caindo. Poxa, então, pegam a informação e dão a cara que querem. Se está caindo, dão a cara de coisa ruim. Se está subindo, dão a cara de coisa boa. Então, pô, foi aprovado o pacote de 700 bilhões de dólares, por que a Bolsa está caindo? É porque se aprovou é porque a coisa é feia mesmo, porque o buraco é mais embaixo, por isso está caindo. Ok? Então, pessoal, entendam de uma vez por todas. Se você está chegando agora, se você já é velho de mercado, pare de procurar o porquê está subindo e porquê está caindo. Eu sei que vocês procuram, nós sabemos, nós temos estudos por trás disso, o próprio Google nos dá esse tipo de informação. Né? As pessoas procuram muito, um dia de alta de Petrobras, uma das palavras mais buscadas é por que a Petrobras subiu. Um dia de queda da Bolsa como um todo, por que a Bolsa caiu. E a pessoa quer achar um motivo para entender por que caiu. E vai achar o quê? Ponto de vista da mídia. A mídia tem um ponto de vista e vai falar, caiu por causa daquilo, subiu por conta daquilo outro. Simplesmente isso. Agora, a notícia era ruim e as pessoas, por exemplo, a notícia era ruim e as pessoas foram incentivadas a vender. A vender. E aí caiu. Ou então a notícia era boa e as pessoas foram incentivadas a comprar, e aí subiu. Essa é a verdadeira resposta. Né? As pessoas, então, se preocuparam, foram motivadas a comprar, subiu. Foram motivadas a vender, caiu. Lei da oferta e demanda. Subiu por quê? Tivemos muita compra, muita procura. Caiu porque tivemos muita demanda, muita venda. Ok? Bom, sabendo disso, é importante que vocês saibam, tá? Para que vocês tenham sucesso no mercado, pessoal, é importante vocês saberem disso. Pode escutar o que eu estou falando. Escreve o que eu estou falando. Escutar, você já está escutando, né? Escreve o que eu estou falando. Isso é importante. Lei da oferta e demanda. Isso vai fazer uma diferença danada na sua vida. E aí, pessoal, quando a gente olha esse topo aqui, ninguém agora, depois dessa minha fala, vai dizer que caiu por conta disso ou por conta daquilo. Vai dizer que aqui nós tivemos um topo e o mercado sentiu resistência, porque houve uma mudança de direção, ok? Porém, nós, sabendo, né, todos nós sabendo aqui, já não é mais só eu que sei disso, já disse, expliquei para vocês, sabendo da lei da oferta e demanda, houve aqui uma pressão vendedora, fez com que o preço caiu. Tá? Hoje o pessoal estudando o tal do tape reading, tem muita gente hoje adepto ao tape reading, querendo saber sobre o tape reading e tudo mais, mais do que nunca vão concordar comigo. Né? O que o tape reading faz? Através da leitura dos negócios que acabaram de acontecer, não é isso o tape reading? O pessoal vai lá, né, observa os negócios que acabaram de acontecer, os negócios que estão ali, as ofertas, as intenções de operação que tem ali, as intenções de compra e venda e as que acabaram de acontecer, e conseguem observar quem é que está mais forte e pega uma carona. Pô, o pessoal está querendo comprar muito agora, vou pegar uma carona, vou comprar também. Estão comprando muito. Tal instituição está comprando muito. Ó, estão comprando um monte de lote aqui. Você entra junto, você compra junto. Por quê? Porque vai subir, eles estão comprando muito. E eles mesmos vão fazer com que o preço suba. No caso aqui da resistência, tivemos, então, uma troca. O preço estava subindo, muita gente comprando. De repente, não me pergunta por quê, porque eu não sei, ninguém sabe. A mídia chuta. A mídia dá a visão dela, a versão dela. Começamos a cair. Então, ali foi uma resistência. No lado contrário, quando nós temos o suporte, estava caindo, porque tinha muita venda, muitos players se desfazendo dos seus papéis. Aqui, no caso, a gente está vendo índice futuro, reflete o movimento dos principais papéis da nossa bolsa, e, de repente, houve ali, né, houve uma força compradora, não me pergunto por quê, porque eu também não sei, e o preço começou a subir, porque começaram a comprar, o preço começa a subir.
né? Se as pessoas começam a comprar qualquer produto e falta a oferta daquele produto, quem tem o produto começa a vender por um preço maior. Não é assim? Quando falta um produto, né? Imagina quanto é que não custa lá na Venezuela, que anda faltando de tudo. Quanto é que não custa um rolo de papel higiênico? Diz que não tinha nem papel higiênico na Venezuela. Quanto é que custa? Vai estar caro pra caramba. Quem tem, vende por um preço caro. Só ele tem. Agora, num país onde tem muita oferta, aquele produto não vai subir de preço. Tem muita oferta, né? E é exatamente isso que os governos precisam fazer para combater a inflação, né? Faz uma política completamente equivocada, né, de aumento e redução de taxa de juros para controlar a inflação, mas não é isso. Se a gente quer segurar a inflação, o que a gente precisa fazer para que os preços das coisas não aumentem? A gente precisa ter, em grande escala, muita oferta, aumentar a capacidade de produção. Aí você segura a inflação. Pessoal, o mercado também respeita essa lei da oferta e demanda, tá? E quando nós temos ali os topos e os fundos, pessoal, nós temos justamente a troca de intenção, a troca de mão. Não sei se é um player, se são 2, se são 4, se são 10, se são 20, não me pergunte porque eu não sei. Mas quando há a reversão do movimento, quando a gente para de subir e começa a cair, ou quando a gente para de cair e começa a subir, há uma troca ali, mesmo que momentânea, né? Por que mesmo que momentânea? Aqui foi uma troca momentânea, né? Ó, deu a porrada para cima, aí aqui houve uma troca momentânea de poder. Né? Os players na venda conseguiram fazer um movimento pequeno. Foi momentâneo porque depois veio um pontapé para cima aqui, né? E deixou tudo para trás. Aqui também, pouquinha coisa, subiu mais do que a última vez. Aqui subiu, aqui caiu um pouquinho, ainda nós não rompemos o topo anterior e parece que vamos romper, né? Tá querendo. Mas por hora ainda não rompeu. Bom, para acontecer esses topos e fundos, para acontecer, tá? Não sou eu e nem vocês que vamos provocar esses movimentos. E nem o Rafael. Por mais dinheiro que o Rafael tenha aí, esteja montado na grana, né? Não sei se ele está, estou brincando com ele. Por mais que você tenha ganhado na Mega Sena, de repente, e está com 100 milhões de reais na conta bancária, por mais que você tenha 1 bilhão de reais na conta bancária, não é você sozinho que vai conseguir montar esse fundo aqui. É muita grana. É muita grana. Tem que ter muito dinheiro para conseguir fazer esses movimentos. Imagine você um carro andando a 100 km por hora e você parar no peito ele para fazer o movimento contrário. É mais ou menos isso que acontece quando há os movimentos, as reversões de movimento. Nós somos muito pequenos. Se eu decidir hoje vender tudo que eu tenho, meu apartamento, casa de praia, carro, computador, minha esposa, minha filha, vender tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, juntar tudo que eu tenho e resolver comprar tudo em Petrobras, eu sou um peixe desse tamanhozinho, pequenininho pra caramba. Eu não faço nem cócegas no mercado. Se nós nos unirmos aqui, né, pegar todo mundo que está aí na palestra hoje, né, centenas de pessoas que estão aqui presentes hoje, e vamos todo mundo comprar Petrobras. Nós não vamos mudar o preço da Petrobras. Talvez a gente mude ele momentaneamente. De repente ela está custando R$14,90, aí todo mundo compra aqui, ela vai lá para uns 15, 20, mas talvez ela já até corrija rapidamente, porque nós somos pequenos players. Nós somos pequenas sardinhas nesse mar imenso que é o mercado. Né? Uma Bovespa da vida, onde você tem um volume financeiro diário aí de 5, 6 bilhões de reais. Então, se nós juntarmos tudo que nós temos e resolvermos fazer um movimento, fazer o mesmo movimento, nós vamos mexer com o papel momentaneamente. Certo? Mas nós não vamos conseguir segurar a onda. Nós vamos conseguir montar um fundo desse como foi montado aqui. Talvez, por sorte, de repente a gente começa a comprar e está no momento de montar fundo e os grandes players entram junto com a gente meio que sem querer, mas não porque nós começamos a atuar. Para fazer um fundo desse aqui tem que ser player grande, não de repente um só, vários, eu não sei dizer para vocês. Ok? Ninguém sabe. Porém, pessoal, prestem atenção comigo. Supostamente, deixa eu apagar aqui, só um pouquinho. Beleza. Pessoal, supostamente, deixa eu apagar aqui o que a gente tem, para a gente poder estudar. Bom, aqui formou fundo. Vocês já viram, né? Que aqui formou fundo, aqui foi um fundo. O que aconteceu aqui? Vamos fazer de conta que isso aqui é uma ação, tá? Faz de conta que isso aqui é um papel, sei lá, qualquer empresa, Equipe Trader, ações da Equipe Trader. Estava custando lá seus R$50, beleza? Vamos pegar como valor fictício aqui. Ações da empresa Equipe Trader custando R$50, exatamente nesse ponto.
E uns grandes players começaram a comprar aqui, mas grandes players. Não estou falando de Osney, nem de Rafael, e nem sem juntar todo mundo aqui. Estou falando de dinheiro grande. E o que é dinheiro grande? É um cara que fica sentado atrás de uma mesa operando e movimentando o mundo? Não, são grandes fundos de pensão, ok? Grandes fundos de previdência, certo? Esses caras têm muita grana, tem muito dinheiro envolvido. Então, supostamente lá, alguns fundos de previdência começaram a comprar ações da Equipe Trader e, sem querer, eles não fazem por querer. Eles não queriam fazer isso, porque eles movimentam o mercado. Porque, vejam só, uma tesouraria de alguma instituição recebeu, presta muita atenção agora, a tesouraria, ok, de uma instituição financeira recebeu a ordem de comprar ações da Equipe Trader. Ó, o fundo tal quer comprar ações da Equipe Trader, hoje está custando R$50. Tesouraria, compre no menor valor possível, compre ao melhor preço possível, ok? E o que aconteceu? Eles começaram a comprar aqui, o preço foi subindo, eles já não estão pagando mais baratinho naquela ação. Eles estavam pagando num preço bacana aqui, agora já estão pagando num preço teoricamente alto. Concorda comigo? Já não estava custando 50, já está custando 52. Quando eles começaram a montar a posição, estava ali a 50. Mas daí, devido à sua grande demanda, o preço começou a subir, já está lá no 52. Já não está mais legal. Então eles não queriam fazer esse movimento com o mercado, eles queriam comprar tudo aqui, se fosse o caso. Quietinho, sem movimentar o mercado. Mas é praticamente impossível, porque o mercado obedece à lei da oferta e demanda. Eles começaram a demandar por muito papel, porque é muito dinheiro envolvido, o preço começa a subir, contra a vontade deles. Ok? Até mesmo contra a vontade deles. Bom, supostamente, pessoal, conseguiram comprar tudo que eles precisavam comprar. Tá certo? E o preço chegou a bater lá nos 54. Ok? O preço bateu nos 54. Só um pouquinho, gente. Bom, maravilha. Com o preço lá no 54, eles têm preço médio, concorda? Compraram um pouco aqui a 50, um pouco aqui a 51, um pouco a 52, um pouco a 53 e um tanto a 54. Fizeram um preço médio, ok? Bom, e aí o preço começou a cair. Passado alguns dias, o preço começou a cair. Agora, pessoal, nesse exato momento aqui, o que começa a acontecer com os participantes do mercado? Nós, que não somos os grandes investidores, que não somos os grandes players, podemos olhar para o próprio gráfico, se for o caso, e tirar a seguinte conclusão. Pô, esses dias estava custando 50, certo? Esses dias aqui estava custando 50. Eu até pensei em comprar, rapaz. Eu até olhei para esse papel e falei, pô, estou com vontade de comprar isso aqui. Mas daí não comprei. E ele foi para 54. E eu falei, poxa vida, né? Por que eu não comprei? Agora ele está no 50 de novo. Agora ele está 50 de novo. Será que não é uma chance que o mercado está me dando? Pô, eu fiquei olhando aquele papel, estava no 50, subiu para 54, eu fiquei chateado porque eu não entrei, agora voltou para 50. Será que Deus ouviu minhas preces? Vou aproveitar a chance e vou comprar um pouquinho aqui. Né? Vou comprar para aproveitar essa chance que o próprio mercado me deu. E o que eu estou fazendo quando eu compro aqui? Eu, Osney, que percebi que o mercado está me dando uma chance, que Deus ouviu minhas preces, eu compro. E quando eu compro, eu gero força para o ativo subir. Eu estou demandando pelo papel. Eu ajudo a força compradora, eu ajudo a fazer ele subir. Pô, ok, não é somente o Osney que usa gráfico. Tem uma pancada de gente que usa gráfico. Né? Milhares de pessoas que usam gráfico que vão ver isso aqui. Tem gente que nem usa gráfico. Fica olhando só a cotação. E o cara lembra e fala, olhando lá, o papel estava custando 50, foi para 54. Olha ele custando 50 de novo. As pessoas têm memória. As pessoas têm, mesmo assim, a gente não precisa ter boa memória, tá? Você que usa aí o Profit Chart, por exemplo, você não precisa ter memória, é só você olhar o gráfico. Você não precisa lembrar quanto é que o papel custou no dia 27 de maio desse ano. Olha o gráfico, você olha, tá, no dia 27 de maio custava tanto. Bom,
Mas até aqueles que não usam gráfico, têm memória e vão lembrar, pô, esses dias esse papel está custando 50. Aí ele foi lá para 54. Caramba, será que o mercado está me dando uma chance? Ah, acho que sim. Pum, o caboclo vai lá e compra. Ele também ajuda a fazer o papel subir. São pequenos players, mas são muitos. Também ajuda o papel a subir. Porém, aquele grande player que montou posição aqui, presta atenção, nós somos peixes pequenos, tá? Agora, aquele grande player que montou posição aqui, se esse papel continuar caindo, o que ele começa a ter? Preju. Ele não começou a comprar aqui a 50, foi lá, comprou aqui. Pô, parte da posição ele já está no prejuízo. Aqueles papéis que ele comprou aqui a 53, a 52, ele já está no prejuízo. O papel voltou a 50. Se continuar caindo, o prejuízo dele vai aumentar. Abaixo dos 50 ele vai tomar prejuízo. O que ele pode fazer aqui? Não estou falando que ele vai e que é certeza que todo mundo pode ficar tranquilo. Mas o que ele pode fazer aqui, agora já partindo para o lado da estratégia, ele pode defender a posição dele. Ele pode defender. Que jeito? Comprando de novo. Começando a comprar, para não deixar a peteca cair. Para segurar o preço. Porque abaixo dessa linha aqui, ó, abaixo dessa linha, ele começa a tomar prejuízo, inclusive da posição que ele começou a montar aqui nos 50 reais. Então, pessoal, é muito importante, se ele tem interesse de ver esse papel subir, ele defender essa posição. Ele segurar o papel nesse nível de preço. Pode perder? Pode, porque pode ter um player muito mais forte que ele, querendo que o ativo desça. E aí começa uma queda de braço entre os dois players. Ou vários players. Pessoal, assim, eu sou um pouco cético a falar sobre isso aí, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, o mercado vai subir amanhã porque segunda-feira vence opção de dólar, ou porque não sei o quê, ou porque não sei lá, os fundos vão segurar, tá. Eu tenho uma certa assim, restrição para esse tipo de pensamento, tá? Porque assim, talvez na ingenuidade das pessoas, desculpe falar assim, mas né, parece que tem uma patotinha de pessoas que combinam a falar assim, vamos fazer isso com o mercado agora? Não é assim, pessoal, não é assim. Você acha que grandes bancos rivais até, vamos combinar aqui, pessoal, vamos pegar o stop de todo mundo, né? Pessoal, eles olham pra gente e, estão nem aí. A gente não faz nem cosquinha. Eles acabam com a gente rapidamente. Eles têm poder de fogo, eles têm grana. Né? Então essa ideia de, o mercado está segurando, estão fazendo isso, né? Eu não sou muito adepto a isso. Mas agora, defender posições, sim, aí eu já acredito. Eu já acredito sim. E na defesa da posição, né, aí você tem o que nós podemos chamar de nível de suporte. Nível de suporte. Ok? Porque se o preço romper esse fundo aqui, não é só o cara que montou posição aqui no 50 que vai ficar chateado com o mercado. É todo mundo que comprou em qualquer canto aqui. Inclusive quem comprou aqui, 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 ainda está comprado. Quem comprou aqui, quem comprou. Por quê? Você está rompendo o fundo anterior. Você está atingindo um patamar de preço abaixo do anterior. E o mercado leva isso em consideração. No mês de maio atingimos a mínima de 50. A partir do momento que você rompe isso, né, foi lá para os 49. É um novo nível de preço. Abaixo do último fundo. Né, abaixo do mínimo alcançado aqui no passado. E para quem está comprado, para quem quer ver subir, não faz bem para ninguém isso. Né? Nós estopamos, por exemplo, rompendo o fundo anterior. Se eu estou comprado, pulo fora, porque a tendência de baixa vai prosseguir. Então, pessoal, esses pontos, por muitos analistas, estrategistas, são chamados de números de força. Né? Até tem um amigo meu, que eu gosto bastante dele, chamado Mário Saldanha, um analista aí, conceituado até, e ele chama esses níveis de suporte e resistência de paredes. Vocês escutaram falar esse termo também. Paredes. Né? Então são as paredes formadas, né, justamente porque houve nesses pontos uma movimentação muito grande. Né? Porque para fazer a reversão do movimento tem que ter grana. Tem que ter grana envolvida. Tem que ter muita grana envolvida. Então depois no futuro, essa mesma região pode sim ser defendida. Né? Mas aí, se vai conseguir defender ou não, é outra coisa. Tá?
Então, pessoal, o ativo nesse patamar novamente começa a trazer o público, a trazer os traders, a trazer os investidores, né, para um pensamento de compra novamente. Por quê? Pela memória de todos até. Porque há poucos dias custou 50, foi para 54, agora está no 50 de novo. Será que não é uma nova oportunidade? Como também aqueles que querem defender suas posições e que têm bala na agulha para isso. Voltar a comprar aqui para que o movimento de alta aconteça novamente. Então, os pontos de suporte e resistência antes do rompimento, é oportunidade. É uma oportunidade. Então, numa situação dessa, né, o que muitos estão dispostos a fazer utilizando análise técnica? Estão atrás, caçando sinais de compra. Por quê? Respeito ao suporte, respeito ao fundo anterior. Ok? Como também nas linhas de resistência. O mercado voltando de novo para essa resistência, se tivesse voltado aqui, não chegou a voltar lá, mas teriam muitos traders, principalmente nós, né? Porque nós não temos condição de mexer com o mercado, pessoal. A grande verdade é essa. Eu, você, nós não temos condições de mexer com o mercado. Qual a grande lógica da análise técnica? Pegar carona com quem tem condições de mexer com o mercado. Qual a grande lógica do tape reading? Pegar carona com aqueles que têm condições de mexer com o mercado. Qual a grande lógica de surfar tendências? Né, estratégia, trade system, que são, né, o tal dos seguidores de tendência, né? Qual é a grande sacada? O que eles estão procurando? Procurando identificar o que os grandes players estão fazendo para seguir esses grandes players, para fazer a mesma coisa, para pegar carona. Certo? Então aqui eu posso tentar pegar carona com quem? Com quem está defendendo o fundo anterior. Vai conseguir defender? Vai conseguir fazer formar fundo ali? Eu não sei, ninguém sabe. Mas aí nós temos aquela condição interessante e importante, que deve ser também utilizada por todos vocês, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas vocês precisam ter manejo de risco, né? E um gerenciamento de risco. Poxa, numa condição dessa aqui, o Matsura até que trabalha junto com a gente, faz parte da equipe aqui, ele fala que as condições precisam ter assimetria. Então, qualquer condição que você tenha assimetria, que o risco seja curto, e a possibilidade de ganho seja grande, vale a pena tentar. Né? Então, numa situação dessa, eu rabisquei um monte aqui, estou até arrependido por ter rabiscado assim. Deixa eu tentar dar uma limpada aqui. Deixa eu ficar branco de novo. Mas, pessoal, numa situação como essa aqui, deixa eu apagar aqui. Numa situação como essa, pessoal, onde você tem muito próximo aqui um suporte, né? Por exemplo, uma situação como essa, vale muito a pena a gente arriscar. Por quê, pessoal, numa situação dessa? Pô, eu compro aqui, acreditando que vai haver uma defesa desse suporte, desse fundo. Eu acredito nisso. Se vai ou não, outros 500. Mas vamos lá. E se isso não acontecer, se de repente começar a cair, eu tomo stop e saio fora aqui. Então, meu risco é comprar aqui a 52, tá certo? E estopar aqui a 49. O meu risco está desse tamanho aqui, ó. Se o fundo for defendido, né, e a linha de suporte que está passando aqui for respeitada, e o mercado entrar numa tendência de alta, ótimo, eu arrisquei só isso. Só isso para entrar na operação. Mas por que, Osnei? Você vai sair fora se começar a cair. Ué, se começar a cair, essa linha de suporte está sendo perdida. Esse fundo aqui não foi capaz de ser defendido. Quem queria defender esse fundo não conseguiu. Tomou paulada, né? Tomou paulada. Se a gente começar a ter um movimento de baixa aqui, e a partir do momento que a gente rompeu o fundo anterior, romper essa linha de suporte, esse fundo ficou para trás. Já não é mais inteligente, né? Eu manter minha posição. Então, meu risco aqui está muito curto. É uma possibilidade de um trade aqui. Não vou dizer, eu fiz e faço toda vez. Não é a possibilidade de um trade. Não é loucura fazer isso. Ok? Então, assim como na resistência, antes do rompimento, você tem também a condição de fazer uma venda e ganhar com o mercado em baixa. Justamente porque esse topo também pode ser defendido. Aqueles que venderam aqui, que tomaram o poder, falar em tomar poder nessas épocas aqui agora pode até dar problema, né? Mas aqueles que tomaram o poder aqui, pessoal, que fizeram com que o movimento de alta parasse e começasse o movimento de baixa, né, houve uma troca de poder aqui em cima, podem ser que se o preço voltar aqui novamente, ou até mesmo antes disso, que aconteceu no caso, o topo foi abaixo, eles defendam essa posição, para fazer com que o mercado caia e suas posições tenham sucesso. Ok? Então isso é antes do rompimento. Antes do rompimento.
Ok? Numa situação dessa, pessoal, aí você pode colocar aqui um indicador que te ajude a identificar a probabilidade de defesa, por exemplo, divergência de FR, muita gente usa para isso. Não sei se vocês utilizam. Eu mesmo não utilizo. Algumas vezes ou outra, a gente acaba colocando para fazer alguns estudos, mas não é uma ferramenta do meu dia a dia. Mas aqui no caso, por exemplo, uma divergência de FR é uma ferramenta que te auxilia para tomar decisão. Veja como eu já encaro diferente o indicador IFR. Não é porque ele está sobrecomprado ou sobrevendido ou porque ele está dando divergência que eu simplesmente vou entrar. Ele só está me dando um ok. Ó, eu te dou um ok, entra aí. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, uma divergência de IFR. Tá? Mas eu estou de olho no preço. O indicador é auxiliar. O indicador é uma ferramenta auxiliar. Beleza? Bom, muito bem. No caso aqui a posição foi defendida, depois até voltamos para o mesmo patamar de preço, né, praticamente ali. Ó, veja como também o topo foi defendido. Nós ficamos ali lateralizando por alguns pregões, sem tendência, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, sem tendência, olha lá o mercado lateral. Aí houve o rompimento da resistência. Legal que esse gráfico que eu utilizei hoje aqui, de propósito, para mostrar para vocês justamente essa situação, né? Porque aqui houve o rompimento da resistência. Então, a gente tem o respeito dessas linhas de força, do suporte ou da resistência. Aqui são dois casos, né? Três, na verdade. A gente tem os três casos aqui. Aqui respeitou a resistência e fez o movimento de baixo. Respeitou o topo anterior, essa posição aqui foi defendida. Aqui e aqui respeitou o suporte, ok? E fez o movimento de alta logo em seguida. E aqui houve o rompimento da resistência. E aí começa a colocar em xeque se aqui foi também ou não um rompimento de resistência, um falso rompimento. Nem, mas já não tinha rompido ali atrás e tudo mais. Bom, é o mesmo caso que eu estou vendo agora aqui. Que algumas pessoas estão falando assim, ah lá, está rompido, rompemos a resistência. E por que aqui eu desconsidero? Claro que se eu estivesse operando aqui, provavelmente eu teria comprado, por exemplo, acreditando no rompimento, que estava rompendo. Tá certo? Mas por que agora, olhando para trás, não, aqui não foi rompimento? Aqui não foi rompimento. Como também, olhando agora aqui, eu posso dizer para vocês que, pelo meu ponto de vista, através do meu ponto de vista, eu não acredito no rompimento aqui ainda. Porque quando há o rompimento, há um movimento forte. A analogia que eu faço é uma barreira. Quem aqui já não viu uma usina hidrelétrica, né? Tem o rio está no seu curso normal, né? Coloca uma barreira ali, uma represa, né? Uma barragem, a água começa a represar. Não é isso? Aqui no Paraná, eu sou de Londrina, Paraná, a nossa empresa fica aqui. Aqui tem algumas por perto. Até uma que tem um amigo nosso que tem uma chácara lá, sempre a gente vai lá brincar na chácara dele lá. E é um mundaréu de água. Um riozinho, cara. Um riozinho. Quem já foi em Foz do Iguaçu, visite lá as cataratas lá do Iguaçu, aproveite e dê uma passadinha também na usina lá. Vocês vão ver que coisa maluca. O riozinho passando lá embaixo desse tamanhozinho e acima da barragem aquela imensidão de água. Imagina se aquilo estoura. Né? Como a barragem de Mariana estourou lama, resíduo de lama e de minério e toda aquela bagunça. O que aconteceu, pessoal? É água para tudo quanto é lado. Deixa eu só desligar aqui o telefone. Só um pouquinho, senão... Só um pouquinho, pessoal. Desculpa, esqueci de tirar do gancho. Só um pouquinho, gente. Desculpa, pessoal. Eu até ia fazer isso aqui. Eu estou bem do lado da mesa aqui, onde tem os telefones que tocam, usar mais. Bom, beleza, agora não toca mais. Tirei os dois do gancho. Bom, e aquele mundaréu de água, pessoal? Imagina se aquilo arrebenta, se aquilo estoura. Não é? Vai água para tudo quanto é canto, meu amigo. Inunda tudo que tem. É um desastre. Um verdadeiro desastre. Eu entendo que quando o preço está represado, deve acontecer a mesma coisa. Você tem uma barreira aqui, você tem uma barragem. Seja em cima dos preços ou passando por baixo dos preços. Não me pergunte por quê, mas é um ponto onde está sendo represado o preço. Quando há o estouro disso, né? Quando há o estouro disso, a gente tem esse forte movimento.
né? É normal que isso aconteça, é provável que isso aconteça, é comum, né? E é isso que deve acontecer em cada rompimento de resistência ou de suporte. Quando? Como aqui agora, pessoal? Ah, rompeu. Cadê o movimento? Tá, você tem uma barragem aqui. Ok? Você tem uma barragem ali. Rompeu e não saiu do lugar. Não foi. Ah, pode ser que vá amanhã. Pode, mas ainda não foi. Então, para mim, ainda não rompeu. Por mais que nós estejamos a 180 pontos acima da barragem, do rompimento ali da resistência, nós não tivemos um forte movimento. Não é isso? Pessoal, só mais um segundo aqui, peraí. Beleza, maravilha. Só tinha tirado o telefone do gancho, acabou ficando para fora ali, passado um tempinho ele começa a fazer barulho. Beleza, agora sim. Pessoal, então, assim, o movimento aguardado pelo rompimento do topo anterior ainda não aconteceu. Pode ser que aconteça amanhã ou depois, mas ainda não nos convenceu. Pô, Osnei, mas teve gente que já entrou no rompimento aqui, porque ele deixou o start da operação dele a 60 mil, sei lá, em 900 e pegou hoje. Beleza, está dentro. Vai fazer o quê? Recuou. Não tem o que fazer. Se amanhã depois começar a topar a operação dele. Né? Tem que fazer isso. Tem que ter os seus dispositivos de proteção de cada operação. Né? Mas o movimento não veio ainda. Ok? Pessoal, coloque uma coisa na cabeça. Não adianta querer segurar o mercado no peito. Não adianta você falar assim, não, isso não está rompendo, não, só vai romper um pouquinho. Pô, se você está comprado numa situação como essa, tá? Vou apagar aqui, ó. Se você comprou aqui, por exemplo, nesse fundo, tá? Você comprou aqui, ó. Vou colocar vermelhinho. Se você comprou nesse fundo, tá comprado. E aí começou a andar. Ah, legal, legal, tal. Opa, tá subindo, maravilha. Ih, caramba, queda de baixo. Opa, subiu de novo, maravilha. Ah, cadê, caiu. E, cara, se isso aqui romper para baixo, se isso aqui romper essa resistência, não fique marcando toca. Não adianta você querer segurar o mercado no peito. É a mesma coisa se estourar uma barragem de lama, de água, seja lá do que for, ok? E você fala assim, não, vou segurar esse troço aqui. Você não tem cacife para isso, você não tem grana para segurar ali. Ok? Você não consegue defender suas posições. Infelizmente, eu também não. Ok? Então, se romper, sai da frente. Sai da frente. Eu acho que, além de aprender a comprar em níveis de suporte e resistência, né, aprender a vender nas resistências, comprar, que seria o caso dessa operação aqui, né? Fez um fundo aqui, voltou a subir, voltou, fez fundo aqui de novo. Pô, né, então daria compra ali e tal? Sim, muita gente caçando sinal de compra aqui nesse fundo. Então, além de aprender a comprar ali, também aprender a utilizar essas informações a seu favor quando você está posicionado. Por exemplo, como eu acabo de dizer, se numa situação dessa há um rompimento do suporte. Né? Cai e cai de novo. Não fique marcando toco, você vai ser atropelado. A barragem estourou, você está querendo segurar a água no peito, você tem que correr. Tá? Você tem que, seja inteligente. O player que estava formando esses fundos, ou os players, seja lá quem for, daqui, de fora, 1, 2 ou 10, que estavam montando esses fundos aqui, que estavam defendendo suas posições, foram vencidos por players mais fortes. Ou porque tinham mais players, ou porque era um player mais forte. Enfim, não interessa, eu nem sei. Eu não sei te dizer. Mas eu sei que eles foram vencidos. Que esse fundo aqui foi deixado para trás. Eu tenho que pegar o meu banquinho, igual o Raul Gil lá, né? Pegar o meu banquinho e ó, sair de fininho. Junto, assumir o meu prejuízo. Junto com os players que montaram suas posições ali. Então vejam só que aprender a enxergar níveis de suporte e resistência, utilizar ao seu favor, não é simplesmente para você aprender a hora de comprar, a hora de vender, a hora de montar, abrir uma posição, mas também se defender tirando o seu time de campo para preservar o seu patrimônio. Nós estamos aqui, pessoal, coloca uma coisa na sua cabeça. Ah, Osnei, eu não consigo ganhar dinheiro. Ah, Osnei, eu não sei se a bolsa é para mim. Ah, estou procurando uma estratégia para aprender a ganhar dinheiro. Meu amigo,
Antes de mais nada, você tem que aprender a parar de perder. Você tem que aprender a se defender. Imagina um lutador de MMA, um lutador de boxe, seja lá o que for, se ele não aprende a tomar porrada. Eu fico olhando aqueles caras lutarem lá, eu não sou fã de luta não, tá? Gosto muito de futebol, mas luta não. Mas, pô, de vez em quando a gente assiste uma luta ou outra, né? Tem até passado na Globo ultimamente aí. Aí você olha uma luta daquela lá, você olha o soco que aquele cara toma no nariz e fala, caramba, como que o cara aguenta uma porrada dessa na cara? Então ele tem que treinar também para apanhar. Porque o que adianta ele bate, chuta, soco, cotovelada, bate. Aí ele toma uma porrada, e ele cai. Acabou a luta para ele. Tem gente fazendo isso no mercado. Tem gente atrás de estratégia vencedora, trade vencedor. Pô, precisa aprender uma estratégia que só vai ganhar. Cara, você precisa aprender a perder. Você precisa aprender a se defender. Coloca isso na sua cabeça. Eu, um dia, até brinco, falo muito disso, mas nem é brincadeira, é sério, é papo sério. Quando eu for muito famoso, quando tiver fila de pessoas querendo ouvir minhas palestras, assim como vocês estão ouvindo hoje, muito obrigado por estarem aqui, eu vou fazer palestras com temas assim, ó, aprenda a perder dinheiro na bolsa. Meu sonho é fazer isso. Aprenda a perder o seu dinheiro na bolsa de valores. Sabe por quê? Porque quem sabe perder vai ganhar. É somente quem sabe perder que vai ganhar, meus amigos. Infelizmente as pessoas têm dificuldade de perceber isso. Tem dificuldade de assumir um prejuízo, tem dificuldade de ver o mercado fazer um movimento como esse, o cara está comprado, ele continua na esperança de que vai voltar a subir. Ah não, só está rompendo um suportinho aqui, mas eu ouvi dizer que no mês que vem, sei lá o que, a empresa vai trocar de diretoria. Outro dia o cara me mandou um e-mail e falou assim, Osnei, sem brincadeira, o cara me mandou um e-mail desse. Agora com essa mudança de governo, será que o Banco do Brasil não vai sofrer também uma mudança na sua direção e as suas ações podem subir? E não é a primeira vez. Uma vez um cara me contactou um tempo atrás, me falando de uma empresa, nem lembro qual empresa que era, que ia haver uma troca na diretoria. E se não ia começar a subir as ações. Pô, gente, o cara vai assumir a diretoria, vai assumir a presidência, vai começar a tomar suas decisões. Primeiro ele vai tomar conhecimento da empresa, o que a empresa faz, o que a empresa não faz. Depois ele vai começar a tomar suas decisões. E aí sim, pode ser que a empresa comece a faturar mais, comece a ter mais lucro, ser mais eficiente, mais produtiva. E aí sim, os preços vão começar a refletir nas ações. Talvez isso demore anos. E aí o cara vê uma situação dessa, ele não é capaz de estopar a sua operação e começa a ficar vendo coisa onde não existe para manter a sua posição. Ah, não, mas eu vou segurar, tá rompendo suporte aqui, mas eu vou segurar porque vai mudar de governo agora e sei lá o quê. Ouvi dizer numa revista que saiu, sei lá o quê. Pessoal, vamos encarar a realidade e vamos aprender a perder. Então, não fique na contramão. Nunca atue na contramão. Né? Ao romper esse suporte aqui, todos os comprados que utilizam análise técnica como referência para tomada de decisão, tem que colocar o banquinho debaixo do braço e ó, sair fora da operação. Porque ele está na ponta errada, ele está na mão errada. E o mercado acaba de assumir uma tendência de baixo. Voltou a fazer aqui numa situação dessa, voltou a fazer topos e fundos descendentes. Voltou a fazer topos e fundos descendentes. E aí, meus amigos, o mercado fazendo topos e fundos descendentes, os grandes players estão se posicionando na venda. Né? Aqui foi o contrário, então nós tivemos uma grande tendência de alta, mas agora a situação é a seguinte. Se a gente romper realmente esse topo anterior, a tendência de alta continua. E ninguém pode ficar falando, não, mas já subiu demais, mas já subiu demais. Não, pessoal. O que está acontecendo aqui? Ó? Um movimento de um determinado tamanho, um movimento menor. Um movimento maior que o último, por isso que rompeu o topo anterior, um movimento menor. Um movimento maior que o último, um movimento menor. Um movimento maior que o último. Estou reparando que quando sobe, sobe para danar, e quando cai, cai um pouquinho. Sobe um monte, sobe, cai um pouquinho. Porrada forte, cai um pouquinho. O que os grandes players estão fazendo? Fala para mim. Aí nós temos uma tendência de alta. Eles estão se posicionando na compra. E aí eu posso traçar as famosas linhas de tendência, que o pessoal utiliza muito, até em tempos gráficos menores, né? Sempre aparece. Ok? Deixa eu ver aqui se está... Ok, gráfico de 15, gráfico de 5. Em qualquer tempo gráfico, né? Elas vão aparecer essas linhas aí, costumam aparecer com certa frequência, e o pessoal utiliza muito, né? Joguei aqui, ó, um gráfico de 5 minutos, e a gente já tem ali logo
uma tendência de alta no gráfico de 5 minutos. Aqui tem ferramenta para a gente rabiscar, ó, e a gente pode jogar aqui uma linha de tendência de alta. Deixa eu tirar essa azul que eu coloquei, beleza, deixa só a linha de tendência de alta. Né? E o que representa a linha de tendência de alta? Como ela é na diagonal, ok? Ela não tem essa referência de defesa de posições. Se fosse uma linha assim, igual aquela que a gente estava mostrando para vocês, que é exatamente na horizontal, você tem o preço envolvido. Né? Por quê? Presta atenção. Bate nos R$50, sobe. Bate nos 50, sobe. Até aqueles que não tem gráfico, lembra que bateu nos 50 e subiu. Numa condição dessa, como ela está aqui projetada na diagonal, você tem uma projeção de preço futuro. Né? Ela podia ter se encontrado com o preço aqui. Certo? Mas não se encontrou. E se o preço se encontrar com essa linha no futuro, vamos dizer que essa linha prossegue aqui, ó. Vai embora. Se ela se encontrar com ela no futuro, onde que ela vai se encontrar aqui? Ou vai subir mais um pouco para depois se encontrar aqui? Então veja que não tem um preço fixo. Porque a linha está na diagonal. Você tem uma projeção dos preços aqui, ó. Uma evolução no decorrer do tempo. Diferente de uma linha na horizontal, onde são níveis de suporte e resistência. Né? Aqui é R$50, meu amigo. Bate lá, sobe. Bate lá, sobe. Aqui não é um valor fixo, porque ela está na diagonal. Ok? Mas também é muito utilizado. É muito utilizado pelos traders aí. Né? Muitos de vocês acho que já viram estudos e tudo mais. Bom, pessoal, e o que acontece se há o rompimento de uma linha como essa? Né? Aqui foi legal usar esse exemplo, porque ela já é bem bacana. Pessoal, eu coloquei um gráfico qualquer aqui. Juro para vocês que eu não parei para ver antes o que eu ia mostrar. Eu coloquei o de 15, não vi nenhuma, coloquei o de 5, apareceu essa tendência de alta para a gente poder estudar. Pessoal, o conceito para qualquer linha projetada, seja ela na horizontal ou na diagonal, um conceito chamado inversão de polaridade. Então, olha só, o que é inversão de polaridade? Bate nessa linha e cai. Resistência. É uma resistência. Bateu, caiu de novo. Resistência. Rompeu. Há o rompimento. Aí você tem um movimento forte. Rompeu. Beleza. Há a possibilidade de ganho ao comprarmos no rompimento. Maravilha. Osnei, mas onde você compraria? Aí começam as perguntas, né? Pô, essa linha está nos R$50, gente. Essa linha está nos R$50. Exatamente a R$50. Né? É a resistência. Bom, onde é que eu vou comprar se houver um rompimento? Gente, eu vou definir. Se eu enxerguei que essa linha está nos 50, está exatamente ali nos R$50, pô, quando chegar a R$50,10, por exemplo, eu vou comprar. Simples. Osnei, que horas? De manhã? Posso comprar na primeira hora do pregão? É muito arriscado? Pessoal, se eu tenho tempo para acompanhar o mercado, se eu tenho tempo, se eu posso acompanhar o mercado, eu tenho essas regalias. Não compro na primeira hora do pregão. Porque a primeira hora do pregão é muito instável, o mercado lá fora ainda não abriu, pode ser que haja alguns movimentos inesperados, então eu não opero na primeira hora do pregão. Tudo bem, você acompanha o mercado, você não opera na primeira hora do pregão. Agora, quem não tem condições de acompanhar o mercado full time? O cara tem outra ocupação, empresário, advogado, médico, empregado, né? Sei lá, trabalha no banco, trabalha, sei lá, viaja, trabalha embarcado. A gente tem alguns alunos aqui que trabalham embarcado na Petrobras. O que o cara vai fazer? Não tem como ele falar assim, não vou comprar na primeira hora do pregão. Ele simplesmente vai colocar uma ordem de start de compra no valor que ele determinar. Pô, se ele determinou que é 5,10, então é 5,10, bateu 5,10, está comprado. Acabou. Tá? Então, essa questão de rompimento, mas na primeira hora, tá, pô, aí vai de cada um. Se você não gosta de operar na primeira hora, então na primeira hora você não compra. Se chegar a R$51, você não vai comprar, porque é na primeira hora. Agora, caso contrário, se você não tem esse tipo de filtro, se você compra a qualquer hora, se você opera a qualquer hora, define um valor acima de R$50, bateu lá, você compra. Claro que não deixa para chegar a 51, 52, que daí já andou demais. Um valor próximo dos 50. Muito encostado, 50,01 tem um certo risco. 50,02, um certo risco, está muito próximo. Eu já disse para vocês que é região. Talvez até 50,10 é muito próximo ainda. Né? Então, talvez até definir um percentual acima da linha que você colocou como um parâmetro de entrada. Porque pode ser que bata lá depois recue. Porque já disse para vocês no início que são regiões de suporte e resistência. Infelizmente, o mercado não trabalha com valores exatos. Mas você vai precisar definir um valor. Tá? Então, que seja 50 e 10. Ótimo, maravilha. Rompeu, pessoal. Comprou. O cara comprou lá no rompimento. Pô, subiu, né? Então, vai realizar, vai fazer sua venda, seja lá onde for o seu objetivo. Os padrões, alguns padrões, você tem projeções pré-determinadas, retângulos, triângulos, simétrico, triângulo ascendente, descendente, ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro invertido,
mastro de flâmula, mastro de bandeira, esses padrões aí, eles já têm objetivos pré-determinados. Maravilha, você bota o seu objetivo lá, quando chegar lá você vai sair fora, beleza? Só que aqui, pessoal, o mercado, por exemplo, numa condição dessa, entrou em tendência de alta, correto? Está operando, fazendo zigue-zague ascendente. Aqui nós tivemos o pivô de alta. Né? Ó, o pivô é composto de 3 movimentos, 1, 2, 3. Está lá o pivô de alta, rompemos o topo anterior. O mercado opera em tendência de alta. O que ele vai fazer dali para frente? Provavelmente vai fazer zigue-zague. Zigue-zague ascendente. Então, qualquer fundo é oportunidade de compra. Qualquer novo fundo, qualquer possibilidade de fundo ali é uma nova oportunidade de compra. Se eu não comprei no rompimento aqui, se eu não entrei, fiquei de fora por algum motivo, qualquer nova possibilidade de fundo é uma nova oportunidade que as pessoas têm de entrar na operação. Eu procuro comprar os fundos. Para quem não me conhece, para quem não me acompanha aí, onde é que eu procuro me posicionar? Nos fundos. Porque eu compro, começo a subir. O melhor lugar para comprar é fundo. Né? Não é ótimo fazer uma compra aqui, ó. Você compra e começa a subir? Oh, maravilha. Né? Aqui não seria ótimo ter comprado aqui? Compra, puf, começou a subir. Aqui não seria ótimo ter comprado? Comprou aqui, puf, foi lá, começou a subir. Então, eu procuro fazer sempre minhas operações em compra de fundos. Rompimentos também faço, porque são movimentos interessantes, rápidos, fortes, porque há o rompimento de uma barreira. Lembre-se sempre da barreira lá da barragem de Mariana, que estourou aquele movimento forte, né, para uma determinada direção. Bom, mas logo após o rompimento, né, aquilo deixou de ser uma resistência. Acabou, era uma resistência, era uma barreira, era uma barragem, agora não é mais. E ela passa a ter, pessoal, a condição inversa. Ela agora se torna um suporte. Um ponto que, se o preço chegar lá, deve parar de cair e começar a subir. E isso é chamado de inversão de polaridade. E nesse exemplo que eu coloquei aqui, nós tivemos uma bela inversão de polaridade. Né? Colocamos aqui uma linha na diagonal, uma linha de tendência de alta, para acompanhar esse movimento do mini índice, do índice futuro, no gráfico de 5 minutos. Batia próximo dessa linha, subia, batia próximo dessa linha, subia, ia lá fazia topo acima do topo anterior, que é interessante, tendência de alta. Batia perto da linha, subia. Pô, a linha foi perdida de um dia para o outro. Aqui encerrou o pregão, do dia 6 de setembro. Hoje, dia 7 foi feriado. Hoje abrimos aqui, abaixo dessa linha. O que essa linha foi? Ela era um suporte, inclinado, mas era. Certo? Era um suporte inclinado aqui, uma linha de tendência de alta. Pô, perdeu essa linha inclinada, ela passa a servir de resistência. E está aí o trabalho que ela fez hoje ali, né, servindo de resistência. Muito interessante o exemplo que eu peguei aqui, meio que sem querer. Já deu para mostrar, inclusive, a inversão de polaridade. Né? O ativo tinha dificuldade de passar a operar acima dela. Né? Após romper uma tendência de baixa, tem alguns traders que já entram na operação. Né? Então tá lá, está surfando a linha de tendência de alta, bate lá, sobe, bate lá, sobe, bate lá, sobe. Pô, bateu aqui, não respeitou, caiu, passou para baixo dela. Alguns traders já montam posições aqui. Já entram montando posição aqui. É proibido? Não, não é proibido. Tá? Mas alguns traders têm até restrição de montar a posição já ali. Né? Até porque você tem um fundo aqui muito próximo, por exemplo, nesse caso. Olha o fundo aqui, que pode servir de suporte. Pode haver uma defesa aqui. Vocês acabaram de aprender o conceito de suporte e resistência. Aqui não foi suporte, aqui não parou de cair e começou a subir, o mercado pode sentir suporte aqui também. Mesmo tendo rompido a linha de tendência de alta. Então, muitos utilizam a linha de tendência de alta como referência enquanto o preço trabalha assim. E vão fazendo suas compras sempre quando o preço se aproxima da linha. Ao romper, alguns traders fazem essa operação quando há o rompimento. Porém, lembre-se sempre que provavelmente você tem um fundo próximo. Porque a linha é ascendente. Olha, mesma coisa aqui, pessoal. Ó. Vamos trabalhar com esse exemplo aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer. Tá lá. Vamos seguir com essa linha aqui. Ó. Temos aqui uma linha de tendência de alta. Beleza? Pô, se eu perder aqui, ó, se eu perder essa linha de tendência de alta, alguns já abrem venda aqui. Já abrem venda aqui. Pô, perder a linha de tendência de alta, já vou abrir venda. Tem alguns traders que trabalham assim, coloca o stop num percentual acima, decidido por ele também, porque se continuar subindo ele quer pular fora. Né? Mas já aqui, ao perder a linha de tendência de alta, já abrem posição. Alguns, mesmo perdendo a linha de tendência de alta, aguardam. Por quê? Como eu disse para vocês, tem um fundo próximo, que pode ser defendido pelos players que estão atuando na compra. Fundo anterior. É suporte, gente, fundo anterior. Está lá. Então você tem um target muitas vezes restrito, um target curto, um target pequeno, um objetivo pequeno.
daqui da venda até o seu ganho, o seu possível ganho, se o mercado sentir suporte no fundo anterior, é curto, não dá muito dinheiro. Então, o que muitos traders fazem numa condição dessa? Não entram na venda logo de imediato, ao perder a linha de suporte, a linha de tendência de alta, aguardam, vê até onde vai, e aí, num possível pivô de baixa, quando há o rompimento do fundo anterior, entram aqui. Mas daí são estratégias e estratégias. O que pode ser feito? Montagens parciais de posição. Pô, perdeu a linha de tendência de alta, eu vou entrar aqui com 1.000 ações, por exemplo, vendido, eu vendo só 500, vendo só 300, e aguardo o pivô de baixa para terminar de montar minha posição quando houver realmente a reversão de tendência sinalizada pelo pivô de baixo. Quando a gente rompeu o fundo anterior realmente. Quando a gente rompeu um suporte, que no caso está aqui. Ó. Aí eu monto minha posição total, entro aqui com uma parte só. E faço um preço médio. Que aqui é o preço médio interessante. Né? Pessoal que gosta de fazer preço médio contra, muito cuidado. Né? Fazer preço médio pode? Pode. É interessante? Faz preço médio a favor. O que é preço médio a favor? Pô, você vendeu aqui, sei lá, 500 papéis. A sua estratégia é de vender 1.000. Você vendeu 500 aqui. Aí você pega e vende mais 500 aqui quando a gente tem a formação do pivô de baixa, quando a gente tem o rompimento do fundo anterior. Aí você fez preço médio. Vendeu metade aqui e vendeu metade aqui. Você tem um preço médio de entrada na sua posição. Fez parcial. Né? Então, se quiser ser um pouco mais agressivo e entrar aqui em cima, de repente faz essa entrada parcial. Né? Pessoal, nosso tempo é curto. Eu até gostaria de ficar com vocês aqui por um tempo maior, mas já estamos aí com 1h20 de apresentação. Acho que deu para vocês entenderem aí a lógica das linhas, tanto na diagonal, que seria a linha de tendência de alta, ou até mesmo a linha de tendência de baixa. A gente até pode procurar aqui um exemplo de linha de tendência de baixa. Se bem que aqui já tem uma já que a gente já pode colocar. Né? Uma linha de tendência de baixa. Veja lá, houve um rompimento. Né? Então aqui houve um rompimento da linha de tendência de baixa, correto? Mas também aqui já houve um rompimento do topo anterior, que seria uma resistência, e ali formando um pivô de alta. Né? Então é aquilo que eu falei, pessoal. O cara que quer entrar logo no rompimento, onde ele ia entrar? Onde ele entra logo no rompimento? Você já tem um topo anterior aqui, meu amigo, que serve de barreira também. Então, pô, de repente não é melhor pagar um pouquinho mais caro, mas esperar romper também o topo anterior? Então são condições e condições. Né? Aqui nesse caso, também é um belo exemplo para vocês poderem observar esses dois fatores, o rompimento e o movimento feito após o rompimento, e depois também, querendo ou não, segurou aqui, ó, né? Acabou segurando ali como suporte, né? No futuro. Fez o trabalho da inversão de polaridade. Batia, caía, batia, caía, batia, caía. Resistência, resistência, bate e cai. Pô, rompeu resistência. Bateu e serviu de suporte, subiu. Né? A inversão de polaridade que eu comentei com vocês aqui. Ok? Então, pessoal, querendo ou não, a gente abordou as três situações, correto? Tendência de alta, a linha de tendência de alta, tendência de baixa, uma outra situação, e também o mercado lateral, que foi aquele primeiro exemplo que eu dei, com o gráfico diário aqui do índice futuro. Aqui você não tinha tendência, correto? Então aqui você tinha um mercado lateral, sem tendência, ok? E aí ali a gente teve a oportunidade, inclusive, de ver o rompimento, mas enquanto não houve o rompimento, nós estávamos sem tendência. Né? E aqui o rompimento tem aquela questão que eu disse para vocês. Antes do rompimento, pode ser aproveitado, fazendo um trade, acreditando que não vai haver o rompimento. Então aqui no caso seria de venda, aqui seria de compra. E após o rompimento, aí fazendo o trade a favor da tendência que está sendo iniciada. Outro ponto importante que eu abordei aqui, queria que vocês gravassem isso na cabeça de vocês. Talvez vocês nunca mais me vejam em lugar nenhum, né? Sei lá, não gostei de você, Osnei. Não me chame mais para nenhuma palestra, que o Osnei vai estar participando, né? Tudo bem, mas guarde uma coisa na cabeça de vocês. Nós somos pequenos traders. A comparação que eu faço é com jet ski e navio, né? Nós somos pequenas embarcações, pessoal. Você já andou de jet ski, já brincou de jet ski? Né? Você reparou, o jet ski ele faz curva ali no próprio eixo dele, né? Ele dá uns 180 graus ali, ele muda de direção de uma forma muito rápida, fácil.
Um grande navio, outro dia até pesquisei, para poder utilizar isso nos meus encontros, aqui nas minhas palestras, um porta-aviões demora até 30 minutos para fazer uma meia volta, 180 graus. 30 minutos. Né? Demora, é lento. Quando os grandes players vão mudar de posição, quando eles de repente estão comprados e querem se desfazer, eles não podem fazer igual a gente. Ah, vou vender. Buf. Eles acabam com o mercado se eles fizerem isso. É muita coisa que eles têm. São grandes navios, são pesados. Então eles começam a fazer pequenos movimentos. E tentam ser o mais discreto possível. Muitas vezes até assumindo posições contrárias. Pô, ele quer começar a comprar. De repente ele começa a vender. Para disfarçar, para derrubar o mercado. Para que o rastro dele seja duvidoso. Para que não fique muito claro o que ele está fazendo. Para que os outros não peguem carona com ele. A grande intenção de toda a estratégia dos grandes players é fazer o mais disfarçado possível, para que os outros não observem o que ele está fazendo e não façam o que ele está fazendo. Porque se aqueles começam a fazer, se os outros começam a fazer exatamente o que eles estão fazendo, começa a atrapalhar. Imagina se a gente descobre, todo mundo aqui descobre, que, sei lá, o UBS está comprando Petrobras. A gente vai começar a comprar também. E nós vamos fazer o quê? Vamos inflar o mercado. E ele não quer que o mercado infle, porque ele quer comprar no menor preço possível. Depois que ele estiver comprado, aí sim, deixa todo mundo ficar sabendo. Deixa a mídia falar, que espalhe essa notícia, mas depois que ele já está comprado. Mas antes dele montar a sua posição, é interessante que ele faça de uma forma discreta, para que ninguém perceba. Porque senão os outros começam a fazer o que ele está fazendo e começa a atrapalhar. O preço começa a subir, antes dele ter sua posição montada. Então, os grandes players, quando vão atuar no mercado, eles normalmente fazem até operações contrárias para justamente dificultar, né, a leitura dessas informações para que as pessoas, para que os outros players não atrapalhem os seus movimentos. Né? Diferente da gente, que eu acabei de repetir, por mais que você tenha dinheiro, você simplesmente vai lá e compra, simplesmente vai lá e vende. Você não mexe com o mercado. Né? Se você vender tudo que você tem e comprar amanhã tudo em Petrobras, você não vai mexer com o mercado. Você não vai fazer a Petrobras para R$20. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, um operador lá nos Estados Unidos, ele mandou uma ordem errada. Eu até acho que não foi errado, eu acho que até foi por querer. Mas daí soltaram na mídia que foi sem querer. Ele ia vender lá um número X e apertou alguns zeros a mais e mandou. Pessoal, despencou o S&P, despencou assim, ó, em 2 segundos, despencou muito. Eu não me recordo disso, me recordo até ver aqui. Mas ficou aquela sombra lá embaixo. Aí soltaram a informação de que um operador de um banco, não me recordo qual era também, e viu a ordem equivocada e, pô, assim, né? Apertou um monte de zero a mais. E pouco, né? Pode ser que seja verdade? Pode ser, mas eu não acredito muito. Então, mexeu com o mercado, porque mandou uma ordem gigante ao mercado. Né? E nós, pequenos jetskis, pequenas embarcações, vamos fazer movimento ali, nem vamos movimentar o mercado, vamos comprar e vamos vender. Então, essas linhas, esses números de força, suporte, resistência, tem que ser muito observado por nós, sim, porque são rastro, preste atenção. O gráfico como um todo, o gráfico como um todo, que vocês estão vendo na minha tela, é um rastro do que os players estão fazendo, gente. A análise técnica é maravilhosa, eu me encanto por ela todos os dias, eu gosto muito disso. E decidi dedicar minha vida para análise técnica, justamente porque ela mostra para a gente que os players estão fazendo. Ou que os players fizeram. Simplesmente isso. E esses pontos de inversão de movimento são importantíssimos, porque ali houve uma troca, houve uma mudança de direção. Né? Consequentemente, eles começaram a fazer com muito mais entusiasmo, com muito mais ênfase, um movimento contrário do que eles estavam fazendo. Né? Então, isso é importante, sim. Comecem a dar muito valor aos níveis de suporte. Se você não dá ainda, comece a dar muito valor aos níveis de suporte e resistência, sim. E se você já dá valor, dê mais ainda. Indicadores, qualquer um, é um reflexo do preço. Quando você ali define níveis de suporte, resistência, faz esse estudo do preço, né? Você está estudando o que movimenta o indicador. Ok? Indicadores são interessantes, são úteis, sim, mas são ferramentas auxiliares.
O principal motivo, eu, Osnei, de entrar numa operação é o próprio movimento do preço, né? E acredito que muitos de vocês já chegaram a essa conclusão, já operam assim, já entenderam que o estudo dos preços é muito interessante. O indicador, ferramenta auxiliar importantíssima, que a gente utiliza, mas é ferramenta auxiliar, ok? Beleza, Rafael, tá por aí? Ô, Posnei, tô sim. E aí, como foi a webinar? Tudo certo? Tudo certo, cara. Vamos abrir com a pergunta? Vamos abrir sim. Antes de mais nada, o pessoal elogiou bastante aqui a sua didática, né? Falaram que foi uma baita substituição, a altura ali do André Moraes. Teve gente aqui que elogiou muito mesmo. Então, parabéns. E realmente foi bem engajante. Você tem facilidade de falar, né? Então, acho que o teu jeito é bem tranquilo. Isso aqui ajuda muito, né, para passar a didática. Mas então a gente não tem muito tempo, mas eu peguei aqui algumas perguntas que acho que repetiram, né? Eu vi que foi repetida várias vezes, né, para o pessoal, então vamos pegar pelo menos aqui as perguntas que tiveram mais frequência, tá? Deixa eu só fazer um comentário Claro, antes de mais claro. nada. Primeiro, quero agradecer a todos pelo elogio. O André Moraes é amigo meu, conheço ele há muito tempo, a gente já tocamos salas ao vivo juntos, há um tempo atrás aí, e gosto muito dele. E muita coisa que eu falo aqui aprendi com ele, inclusive. Só um detalhe, Rafael, tem muita gente aí falando do tal do price action, né? Uhum. Price action, isso, aquilo, isso é action, é um nome bonito que deram, tá ok? Para estudar suporte, resistência e figuras de impulsão dentro da análise técnica. Então, se um dia você ouvir falar de price action, né? É isso que a gente estudou hoje aqui, é estudar os preços, né? A ação dos preços, como eles se movimentam, dando muita atenção aos níveis de suporte, resistência, linhas de tendência e as figuras, ombro, cabeça, ombro, triângulo, retângulo e por aí vai. Não, perfeito, Osney. E o pessoal aqui teve várias perguntas, teve muita pergunta que eu consegui responder, teve algumas que eu estava deixando para o Osney. Então, pessoal, eu peguei aqui as perguntas que apareceram com mais frequência, tá? Então, desculpa se eu não consegui fazer a tua pergunta agora, é porque em função do tempo e tem muita pergunta, tá? Mas vamos lá, Osney, a primeira pergunta assim, que apareceu, né, acho que aqui umas 7 vezes, vou até usar aqui como base o Alexandre Francischini. Ele falou no caso de rompimento, né, se você der, ele coloca como exemplo aqui o índice futuro, né, se também é importante analisar o volume financeiro, né, quando você está analisando ali em questão de suporte e resistência, ou você acha que não precisa ser levado em consideração? Olha, assim, até baseado na própria teoria de Dow, ele dizia, né, que o volume confirma, né? É importante, sim, o pessoal utiliza bastante, também gosto de utilizar quando estou operando rompimento, vou lá dar uma olhadinha no volume, justamente porque quando você não tem volume, análise técnica como um todo, é importante que tenha volume, né? Justamente porque a análise técnica ela é considerada uma pesquisa de opinião. Então, agora a gente está em época de eleição aí, nada melhor do que dar de exemplo a própria eleição. Imagina fazer uma pesquisa comigo e com o Rafael para saber quem é que vai ganhar a Prefeitura de São Paulo. Pô, são duas amostras, são duas pessoas, é pouco. Então, a gente precisa de muito mais amostras para que realmente a pesquisa seja válida. Então, a análise técnica como um todo, ela é uma pesquisa de opinião. Por isso que operar ativos com liquidez é importante. E aí, quando você tem um padrão, um rompimento, um movimento importante para o mercado, é importante que você tenha volume para que o volume te diga assim, ó, não foram uma sardinhada que fizeram esse movimento aí, né? De repente, por exemplo, segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, né? Segunda ou terça? Agora não me recordo, acho que foi segunda. Foi feriado lá fora. De repente é um dia sem volume, um dia que os gringos não estão operando aqui. Aí de repente você tem um rompimento, mas pô, os caras não estavam aqui. Né? Então é interessante a gente observar assim. Eu acho interessante, acho importante observar o volume. Tá? Não, Acho que bacana. confirma. Então, pessoal, anota a importância do volume financeiro. Teve também umas 3, 4 perguntas sobre identificar falso rompimento, né? Vou até que o último que fez foi o Felipe Brito. Então, existe a possibilidade, claro, 100%, não existe nada de 100% no mercado, todo mundo sabe disso, mas tem formas ou até técnicas que você pode tentar prever que aquele rompimento é falso, que ele está indo para fazer ali, vai romper. E às vezes você até falou, né, talvez
por uma diferença ali de mínima, né? Parece que rompeu, mas não rompeu. Existe alguma forma, algumas coisas que devem ser levadas em consideração para você tentar identificar um falso rompimento? Legal, uma ótima pergunta. Assim, pessoal, talvez assim seria até tema para um próximo webinar, o Rafael, porque assim, eu gosto muito de utilizar diversos tempos gráficos. Talvez para quem está começando, seja até melhor não fazer isso, porque bagunça um pouco a mente. Por exemplo, eu peguei esse mesmo gráfico do índice futuro, só que num tempo gráfico maior. Pô, esse rompimento do gráfico diário, para mim, né, por exemplo, agora, ele não é que não vai acontecer, o mercado faz aquilo que ele quiser. Nós temos que seguir o que ele está fazendo. Mas, poxa, assim, não é que eu desconfio dele, mas eu fico com um pé atrás, e também não entro por qualquer coisa, porque olha o tempo gráfico semanal como é que está. Pô, no semanal a gente acabou de dar uma porrada também, tá louco para corrigir aqui. Pô, então será que vai romper de novo? Presta atenção, eu estou falando do mesmo ativo, tá? Então aqui eu estou no gráfico diário, ok? E o que a gente tem aqui no gráfico diário? A porrada para cima, presta atenção nisso aqui, ó, esse movimento para cima e lateralizou. Pô, esse rompimento aqui vai fazer o quê? Se for um rompimento decente, vai fazer um novo movimento forte para cima. Beleza? Agora eu vou cair aqui para o gráfico semanal. E o gráfico semanal, pô, eu já tenho aquele mesmo movimento que eu mostrei para vocês, exatamente esse. E observe que não houve correção ainda. Ele está louco para corrigir, está louco para fazer um movimento de baixa aqui. Então, assim, para eu arriscar grana lá no gráfico diário, pô, esse gráfico semanal aqui está me deixando com o pé atrás. Por quê? Porque ele está louco para corrigir. A tendência de alta é formada de movimento de zigue-zague, né? Então, amanhã ou depois, pessoal, vai corrigir isso aqui. Eu não sei se vai ser semana que vem, se vai ser mês que vem, daqui um ano, uma hora vai ter um movimento de baixo aqui. Então, será que já não está na hora? Será que o diário vai ter essa força de empurrar esse gráfico lá para cima antes mesmo do semanal fazer um movimento de baixo? Pode ser que sim, mas me deixa com o pé atrás. Então, para identificar essas possibilidades de falso rompimento, até para me dar uma carta branca para entrar na operação, eu costumo muito trabalhar com diversos tempos gráficos. Por exemplo, o gráfico diário eu pulo para o semanal, até muitas vezes para o mensal, se for o caso, para montagem de posição, e não com indicadores, e sim com o estudo do preço, só com tempos gráficos diferentes. Talvez seria um tema para o nosso próximo encontro aqui. Certamente, Osney. Quando, em vários momentos ali durante toda a webinar, o pessoal perguntou, né, acho que eu anotei aqui também várias vezes, sobre o fator pessoal de uma resistência. Teve uma hora ali que você até comentou, acho que foi bem no início, né, no caso, a corretora fala que ali tem uma resistência. O quanto que você acha que tem mesmo do fator pessoal ali para você classificar? Não, realmente aqui tem uma resistência e talvez até mesmo o quanto você deve levar de consideração, ou vai muito da função de você confiar em quem te falar, aqui tem uma resistência. Acontece muito, principalmente quando você é iniciante, né? O pessoal fala, aqui tem uma resistência. E aí você põe na cabeça que realmente existe uma resistência. Só que a resistência é que nem você falou, é uma figura que tecnicamente você põe ali no gráfico. Então, o quanto tem do fator pessoal e o quanto você tem que ter cuidado até, se precisar ter essa cautela, né? Quando alguém te fala, ali tem uma resistência. Assim, eu acho interessante entender o porquê, né, que ali tem uma resistência. Sim. Porque assim, tem uma resistência, tá, beleza, tem uma resistência por quê? Né, o cara sonhou com aquilo, viu na bola de cristal, não existe isso, né, tem uma estratégia por trás, indicando para quem quer que seja um ponto de resistência, né, talvez uma projeção de Fibonacci, uma média móvel que está passando por ali, algum motivo tem que ter. Agora, assim, o que eu acho que é muito complicado é simplesmente você pegar uma informação que eu estou te dando, ou seja lá quem for, e tomar como verdadeira sem saber os motivos. Né? Por que eu disse que lá é uma resistência? Olha, eu disse que é uma resistência. Pô, por que aqui é resistência? Porque aqui bateu, começou a cair. Né? Por que lá para trás é suporte? Enfim, a gente precisa entender os motivos para que a gente possa até confiar, porque assim, uma estratégia ela é boa para te dar os movimentos de entrada, para te falar entra agora, mas também ela tem que ser boa para te falar, meu amigo, sai. Então, se você não conhece a estratégia a ponto de acreditar nela para entrar e para sair também, ela não é tão boa. Porque, veja só, você entra porque é um suporte, por exemplo. Aí, rompeu o suporte. Você fala assim, mas rompeu o suporte, mas é o fulano que falou, eu nem conheço muito bem aquele fulano e tal. Pô, o negócio está em tendência de baixa agora, você dá na contramão, você vai tomar um pau, sai daí. Mas você não conhece a fundo aquela estratégia, não tem tanta confiança, não testou ela,
né? E hoje as tecnologias nos permitem fazer isso de uma forma muito fácil, testar o passado, observar, colocar para testar o passado, isso é importantíssimo ser feito, para que você possa realmente confiar. Porque depois quando vai falar compra, você vai lá e compra. O máximo que você vai fazer é não comprar. Mas você não vai vender, ela mandou você comprar. Você vai vender? Não. Você vai comprar ou vai ficar de fora. Só que se ela falar assim para você agora, vende, e se você está comprado, é para vender. É para vender. E é importante, porque se ela está falando para vender, é para vender. E você precisa acreditar nela. Agora, simplesmente pelas dicas, sem saber o porquê, eu acho muito complicado. Sim, sinceramente, não aconselho. Você precisa desenvolver habilidades, inteligência e adquirir conhecimento para que você possa entender por que, que o fulano diz que ali é existência ou suporte. Show de bola, Osney. E com relação a diferentes tempos gráficos, vamos dizer o seguinte, uma resistência ali no gráfico semanal, gráfico diário, ele atua da mesma forma num gráfico de 15, 5 minutos, ou você acha que tem exceções, depende, você tem que considerar, ou não? É totalmente diferente. O pessoal fica muito em dúvida também com relação à periodicidade da resistência, ali, dos suportes e tudo mais. Legal. Assim, pessoal, eu acredito que tem interferência sim, né? Mas eu juro para vocês que isso dá tema para um outro webinar. Assim, bem bacana mesmo. A gente ia tratar de tempos gráficos, a conjuntura ali, né? Se olhar um gráfico, olha no semanal, olha no diário, começar a entender, a gente poder esmiuçar, partir para vários tempos gráficos ali e observar a divergência entre eles ou a convergência entre eles, o que é muito bom, né? O Matsura mesmo diz que em um ambiente de incerteza, que é a própria bolsa, você precisa ter várias coisas apontando para o mesmo caminho, porque é um ambiente de incerteza, né? Ele até chama isso de redundância, né? Você precisa de redundância. Por exemplo, caiu uma rede, você tem outra rede para utilizar. Hoje mesmo aqui, um pouquinho antes de começar, a rede que eu estava utilizando caiu. Aí eu falei para o Rafael, peraí que eu vou trocar de rede. Né? Então, isso é importante quando você tem um ambiente de incertezas. E aí ter vários tempos gráficos apontando para o mesmo local, né? Você ter essa redundância, nós chamamos isso também dentro da análise técnica, me fugiu o nome agora, cataclisma, pode ser assim chamado. Quando você tem esse cataclisma, que são várias coisas apontando no mesmo ponto, né, ou de suporte, ou de resistência, é importante. Mas entre os tempos gráficos, muitas vezes há convergência sim. E nesses momentos eu entro de corpo e alma nas operações. É muito interessante. E nível de suporte e resistência acaba acontecendo sim. Influenciam sim, pessoal. Então, mais uma coisa anotada. E, Osei, só para a gente já ir para a última pergunta, já são 20 para as 10, tá? O pessoal teve várias perguntas aqui que surgiram também quando você comentou da divergência ali com relação ao EFR. Você pode dar um exemplo pro pessoal? Você acha que a gente tem tempo ali só para você passar rapidamente o que significa essa divergência do EFR que você comentou? Vamos lá, vou botar ele aqui já. Pessoal, peguei simplesmente o indicador EFR, estou voltando para aquele gráfico que a gente estava olhando, vamos ver se a gente teve aqui uma divergência, né? Aquele gráfico que eu estava olhando é exatamente do Indfoot, né? Vou voltar para ele aqui. Bom, o que seria aqui uma divergência de EFR, para acreditar no rompimento ou não? Os fundos aqui, pessoal, são no mesmo local, estão vendo? E olha os fundos no EFR, ó. Vamos acompanhar aqui, ó. Esse fundo está aqui, no preço está no mesmo local e olha lá no indicador. Aqui nós tivemos uma divergência. Veja que o IFR já fez um fundo acima do fundo anterior, enquanto o preço fez fundo na mesma região. Tá? Então isso aqui é uma divergência altista de IFR. Né? O preço fazendo fundo no mesmo lugar, ó, fez fundo aqui, fez fundo no mesmo lugar, na mesma altura, a gente estava falando lá, né, supostamente R$50, mas como é índice, 50 e tantos mil pontos, mas a gente brincou ali nos R$50, e veja que o IFR fez fundo ascendente. Uma divergência altista. Né? Então aqui, quem utiliza esse indicador como referência para ajuda na tomada de decisão, tinha mais um ok da divergência do IFR. Né? Então, muitas vezes, pessoal, para uma tomada de decisão, é aquilo que eu acabei de falar, essa redundância, esse cataclisma, né? Que são várias coisas apontando, que me deixa muito... entristecido não seria a palavra, mas o que me deixa muito angustiado é ver as pessoas simplesmente olhando um indicador, por exemplo, o IFR está sobrecomprado, vou comprar, está sobrevendido, vou vender.
simplesmente por um motivo entram em umas operações, né, utilizando apenas o indicador como referência, sendo que você tem uma pancada de coisas que você pode olhar, que você deve olhar, e que numa situação dessa o indicador seria algo auxiliar, que só ia te dar assim um ok, sabe? Tipo assim, aquele cara que quer trocar de carro e vai pedir a permissão da mulher, você vai trocar de carro. A verdade é essa, né? Você vai trocar de carro, mas você chega para a mulher e fala, viu, eu vou trocar de carro, o que você acha? Você está querendo pegar o aval dela, é mais ou menos assim que funciona o indicador. Né? Você tem ali algumas informações interessantes para te mostrar, te mostrando uma oportunidade, e o indicador é o aval da esposa. Vai lá, também acho que vai ser bom. Né? Agora, o cara não pode simplesmente pegar o indicador porque está sobrecomprado, sobrevendido aqui e sair fazendo operações simplesmente porque o indicador está dando ali um nível de sobrecompra, sobrevenda, no caso do FR aqui, né? Então veja que ele foi utilizado como auxiliar. Eu tinha um nível de suporte interessante, que o mercado podia respeitar, assim como respeitou, né? A possibilidade de fazer uma compra aqui por estar defendendo um fundo anterior, começou a subir, pô, ainda eu tenho o IFR que está divergindo. É mais um motivo, é a esposa falando, vai lá e troca de carro. Né? Pô, vou entrar. Né? Então seria nessa situação aqui a utilização da divergência ali, utilizando o IFR.